Boa tarde. Thank you. Oh, see, this is good. This is what we want, the call and response engagement. This is the spirit of conversation that we are looking for. I can see the difference between this morning and this afternoon, and very happy to see that everybody, thanks to Brazilian coffee, but also the great conversations, are still completely awake and ready to engage. Before we move on to our next panel, I would very quickly like to preface what we will discuss momentarily with the voice of Sebastián Soriano, talking about the importance of AI and diversity, which is at the heart of a lot of the work that the Brazilian government has done in the framework of their exemplary multi-stakeholder platforms for internet governance, and also represents the great work that they are doing now in the development of their AI strategy. So Sebastián Soriano. Quand je pense à intelligence artificielle, les mots qui me viennent à l'esprit, c'est responsabilité. Responsabilité parce que l'intelligence artificielle, c'est une technologie. Et comme toute technologie, elle peut donner le meilleur comme le pire. Et donc la question principale, ça va être comment les nations, les décideurs, les populations, comment le marché, comment la société civile va être responsable pour que ces technologies aillent évidemment vers le meilleur. Un des défis tient à la présence de très grandes entreprises qui vont influer très fortement sur les choix du quotidien, et notamment en utilisant ce qu'on appelle la technologie du nudge. Vous savez, le nudge, c'est ce terme qu'on utilise, c'est la maman éléphant qui pousse avec sa trompe le bébé éléphant dans une certaine direction. C'est ce qu'on appelle le libéralisme paternaliste, c'est-à-dire on ne vous empêche pas, on ne vous force pas à faire A ou B, mais on vous influence quand même à aller dans une certaine direction. Il me semble que la première responsabilité du régulateur, c'est de faire en sorte d'assurer une réelle liberté de choix des utilisateurs, c'est-à-dire de faire attention à toutes ces influences qui peuvent être données aux utilisateurs et à faire en sorte qu'on puisse garantir une diversité culturelle, bien évidemment, une diversité, un pluralisme des médias, une diversité économique avec tous les services qui fassent en sorte que tout le foisonnement qu'a permis Internet, toutes ces innovations, toutes ces créations, eh bien, puissent continuer, y compris dans un monde avec des algorithmes. So Sebastián Soriano underlined specifically with regards to cooperation between the public sector and the private sector, the need to ensure both economic diversity and cultural diversity. And this is something that I'm sure will come up in this panel, which is our last panel of the day before the summary of some of the key recommendations that have come out of our conversation today. This panel is called From Principles to Practice, the Brazilian Multi-Stakeholder Approach to Artificial Intelligence. And here again, I would like to underline that Brazil, for a very long time, has set the standard in the field of multi-stakeholder approaches to internet governance, notably through NIC.br and CGI.br, among other platforms, equally with our Category 2 center, CETIC.br, which is at the heart of the organization of this forum. And it is my pleasure now to invite the moderator, Vitor Menezes, Secretary of Telecommunications from the Ministry of Science, Technology, Innovation, and Communications of Brazil, to come to the stage. As well as our panelist, Carlos Alfonso, Director of the Institute for Technology and Society, ITS Rio, Brazil. Fabio Rua, from the Brazilian Association of Software Companies. Wesley Vaz, from the Federal Court of Accounts, the TCU of Brazil. And Rosa Vicari, professor from the Federal University of Rio Grande do Sul, from Brazil. And I pass the floor with great pleasure to our moderator, underlining here that one of the things that came out as a recommendation from previous panels is the need to base policies on informed use cases and ensure platforms for exchange of best practices. So the intention of this panel is really to highlight in the region one of these best practices coming out of the region that looks specifically at putting multi-stakeholder approaches into practice. Thank you very much. Obrigado a todos, boa tarde. Estamos aqui no último painel, temos a missão de mantê-los acordados e atentos aqui às nossas discussões, mas eu prometo que vai ser um painel muito dinâmico e bastante participativo. Então, meus caros, eu gostaria inicialmente de agradecer
agradecer à USP pela hospitalidade, agradecer à Unesco pela organização do evento, a todos os parceiros, o Ministério de Relações Exteriores, a nossa equipe do MCTIC, que tem trabalhado arduamente também nessa estratégia para a inteligência artificial do Brasil. Então, obrigado. Para nós é um prazer estarmos aqui para compartilhar esse painel que vai abordar exatamente o tema que a gente tem muita dificuldade. É muito fácil regular, né? Muito tranquilo escrever um conjunto de normas, mas é muito difícil praticar tudo isso, né? Então, nós estamos aqui hoje para tentar construir essa ponte de discussão para poder chegarmos aí, talvez, a uma proposta interessante para o nosso país. Eu gostaria de lembrar também que esse evento está coincidindo com o lançamento da consulta pública acerca da estratégia brasileira de inteligência artificial. Essa estratégia está disponível aí nos canais que nós já informamos mais cedo, no site do Ministério, você vai encontrar lá, e também nós iremos disponibilizar no Participa BR, que já deve estar lá, acredito. Então, vocês podem participar. É uma consulta muito aberta. Nós colocamos lá, vocês vão ver que há eixos transversais, eixos verticais na nossa proposta. Os eixos transversais são os eixos que nós já vimos aqui durante todo o dia: governança de IA, ética, a parte de políticas públicas e regulação. Então, tudo isso vai estar bem abordado lá. E fazemos perguntas também na área de eixos verticais, que são, por exemplo, segurança pública, eficiência no serviço público, a parte de parcerias internacionais, enfim, e fazemos perguntas muito abertas. É praticamente uma tomada de subsídios, e nós queremos dar liberdade a vocês de, inclusive fazerem propostas que não estão escritas ali. Talvez você possa ter um eixo vertical que você gostaria que fosse contemplado e que não está constando ali. Por favor, fiquem livres. Nós queremos realmente escutá-los e para que a gente possa, assim, fazer uma regulação eficiente. Uma coisa que é importante, né? A estratégia para a inteligência artificial é um tema-chave para a estratégia de transformação digital do Brasil. Não sei quantos de vocês aqui conhecem, o Brasil tem uma estratégia de transformação digital, foi aprovada por um decreto presidencial no final do ano passado, e é em cima dessa estratégia que o nosso Ministério tem trabalhado para alcançar a transformação digital do Brasil. Também é importante ressaltar que, em 2019, o Brasil, como membro do Comitê de Políticas Públicas para a Economia Digital da OCDE, participou ativamente da elaboração e aprovação da Recomendação para a Inteligência Artificial, que definiu um conjunto de princípios para o desenvolvimento de IA, como inovação, ética e responsabilidade. Também, na reunião de ministros de Economia Digital do G20 no Japão, foi aprovado um conjunto de princípios muito similares aos princípios aprovados pela OCDE, relativos à inteligência artificial, e há princípios ali como centrado no ser humano, responsabilidade também da mesma maneira. E tive o prazer de participar dessas duas cerimônias de aprovação, e agora estamos aqui para decompor um pouco sobre isso. Também é importante ressaltar mais um ponto, é que nós estamos hoje também fazendo uma parceria aqui com a Universidade de São Paulo para o lançamento do primeiro centro de inteligência artificial do governo brasileiro. Serão 8 centros espalhados pelo Brasil, 4 em São Paulo, os outros 4 serão em outros estados. Cada um desses centros vai ter área de atuação específica, e nós vamos também estar trazendo aí essa parte de pesquisa e desenvolvimento na área governamental. Então, meus caros, eu gostaria agora de apresentar os nossos painelistas a vocês. Eu vou ler rapidamente aqui o currículo de cada um. Temos aqui o Carlos Afonso, aqui do meu lado, representando o terceiro setor. O Carlos Afonso é professor da Faculdade de Direito da UERJ e da PUC do Rio, professor visitante da Information Society Project da Faculdade de Direito da Universidade de Yale, professor visitante da Faculdade de Direito da Universidade de Ottawa e cofundador e diretor do ITS Rio. Temos também aqui o Fábio Rua, representando o setor empresarial. Ele é diretor de Relações Governamentais e Assuntos Regulatórios da IBM América Latina, membro da ABS, aqui ele vai estar falando como ABS, que é a Associação Brasileira das Empresas de Software, e cofundador do movimento Brasil País Digital, que se dedica à construção de um país mais digital e menos desigual. Temos o meu colega aqui de governo, Wesley Vaz. O Wesley é secretário de Gestão de Informações para o Controle Externo do TCU,
tendo ocupado as funções de diretor de fiscalização de governança de TI do TCU e coordenador do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro do Ministério da Justiça. Ele é coautor do livro A Descomplicada Contratação de TI na Administração Pública, é docente em cursos de pós-graduação e conferencista em eventos sobre estratégia, liderança, controle externo, inovação e transformação digital. E, por último, mas não menos importante, a nossa queridíssima professora Rosa Vicari, está representando aqui a academia. Ela é professora titular do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e presidente da Coordenação de Tecnologias de Informação e Comunicação da Unesco. Tá? Eu vou passar rapidamente aqui como que vai ser o nosso painel. A minha ideia é que cada um de vocês possa fazer considerações gerais sobre inteligência artificial no Brasil, expressem as suas visões livremente, num prazo de 5 minutos. Depois eu entro com algumas perguntas. Quero também deixá-los livres para interagir nas perguntas dos seus colegas. Ao final, eu faço um resumo e abro para perguntas da plateia. Tá bom? Então, gostaria de começar aqui pelo meu colega do TCU, Wesley, sem puxar a sardinha aqui para o lado do governo, vou lhe dar prioridade para fazer a abertura e falar o TCU, um né? pouco. Fique à vontade, meu Obrigado, Vitor. Bom, boa tarde a todos. Eu vou contar uma pequena história estimulada pelo painel anterior. Mais ou menos um mês atrás, nós tivemos a Semana de Inovação em Brasília e eu tive a oportunidade de almoçar com o CIO da Estônia, o Siim Sikut. E a gente conversou sobre muitas coisas, mas o que me marcou dessa conversa foi o seguinte, eu perguntei para ele como a Estônia conseguia lidar com tamanha desenvoltura com temas tão difíceis para nós brasileiros, como identidade digital, presença do governo, voto online, quem diria. E o Siim me deu uma resposta meio que sem entender a pergunta, no seguinte sentido. Ora, se a sociedade não confiar nas instituições democráticas, em quem ela pode confiar? Ou, em outras palavras, para que servem as instituições democráticas, se não para representarem aqueles que têm os interesses que precisam ser defendidos? Essa é a premissa dessa conversa. Por mais que a gente tenha diferenças e diversos matizes, nós estamos assumindo que o Estado é aquele responsável por trazer, junto com todo mundo, o benefício para o país, e, por isso, a confiança precisa, em alguma medida, ser construída. Eu vou ser muito pragmático, tá, Vitor? Eu vou falar do mundo real, e depois eu vou dar umas pitadinhas sobre o mundo. O mundo real é aquele em que a gente tenta usar a tecnologia, não somente inteligência artificial, mas tecnologia, dentro dos governos para ajudar a sociedade. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um produto tecnológico que ficou famoso recentemente, que é um analisador de licitações e editais, que é muito simples, a única coisa que ele faz é tentar inferir problemas em editais de licitação, tão logo eles sejam publicados. Essa é a Alice. E eu queria contar a história da Alice, não sob o ponto de vista de como eu construí, mas sobre como ele foi implantado dentro do próprio órgão. O Alice começou com a ideia, depois passou por um experimento, depois passou por testes, depois passou por uso, e depois que a gente viu que seria útil a utilização combinada da tecnologia com o trabalho do auditor, nós nos preocupamos em regular. Foi somente a partir do momento em que a gente viu vantagem e utilidade naquilo que se passou a tentar escalar a sua utilização dentro do tribunal. Eu gosto de falar do Alice porque, sim, ele tem componentes de inteligência artificial, sim, ele foi desenhado junto com outros órgãos públicos, mas ele seguiu um caminho que o mundo segue, que é o seguinte: tecnologia aparece, tecnologia é utilizada, tecnologia é prototipada, é experimentada, e depois se analisam os riscos, as desvantagens, se regula, praticamente. Como a gente conseguiu no TCU? A gente conseguiu porque a gente tinha duas coisas fundamentais. A gente tinha informação e a gente tinha pessoas capazes para fazer essa tecnologia acontecer. E agora eu trago números e exemplos que são péssimas notícias para a instituição que, em alguma medida, carrega 40% do PIB brasileiro, que é o Estado. O TCU fez 2 trabalhos recentemente em que ele avaliou, no primeiro, o nível de compartilhamento e de qualidade de dados das principais bases de dados do Estado, e, num segundo momento, ele analisou a capacidade dos profissionais públicos em lidar com tecnologias emergentes, inclusive IA. As respostas, o que o TCU achou não foi legal. O que a gente viu é que há uma dificuldade tremenda
na verdade, quase intransponível, dos órgãos públicos compartilharem dados entre si, em que pese políticas de dados abertos estejam vigentes. A gente achou coisas como ineficiências numa política pública que poderiam ter sido evitadas com uma simples troca de informações entre 2 gestores que estavam em andares diferentes. É impossível falar em IA na prática sem falar do insumo dela. O insumo dela é informação. E informação pública tem um monte, só que ela precisa ser compartilhada. E segundo, essa questão de formação de carreiras de TI. Segundo o estudo que o TCU fez na decisão deste ano, o número de profissionais de TI no governo federal, na verdade, mais especificamente no Poder Executivo Federal, é 6 vezes menor do que a média esperada. E a formação dessas pessoas precisa ser feita de maneira a chegar perto de uma destreza capaz de fazer com que elas possam pensar em soluções que envolvem inteligência artificial para as políticas públicas. Meu ponto é, e já caminhando para o fim, por mais que a gente analise uma série de riscos que de fato existem, e a gente vai falar sobre muitos deles aqui, é preciso deixar claro e convencer as pessoas do próprio Estado de que o uso de ferramentas como essas carregam mais benefícios do que riscos. E, para isso acontecer, essas pessoas precisam ser alfabetizadas em dados. E esses dados precisam estar disponíveis para todos os profissionais e, por que não dizer, para todas as pessoas. Meu medo é que a gente reflita muito sobre a regulação e os impedimentos, sem que antes nós nos convençamos dos benefícios da inteligência artificial. Eu trabalho no órgão de controle, e tudo que eu ouço dia após dia é que existe muita regulação. E eu acredito nisso. A regulação excessiva, ela não é benéfica, em especial quando ela regula um assunto que as pessoas ainda não estão entendendo, que é o caso da inteligência artificial, na minha opinião, pelo menos no governo. Para finalizar, é claro que a regulação lato sensu deve existir, deve ser principiológica, na minha opinião, deve tratar de auditabilidade, esse é um problema que o TCU vai ter que enfrentar daqui a pouco, quando a lei for código, se é que um dia vai ser, Carlos Afonso, como é que a gente vai auditar esse negócio, né? Temos que falar de transparência como regra, obviamente de privacidade segundo a LGPD, mas sem nenhum tipo de atrevimento, eu acho que qualquer tipo de iniciativa, qualquer tipo de estratégia de inteligência artificial no Brasil hoje, em especial aquela que pode afetar para melhor a operação governamental, ela deve focar nos estímulos, nos incentivos e na formação das pessoas, sem esquecer, obviamente, os riscos sobre os quais a tecnologia está exposta. Porque se nós falarmos somente dos riscos e somente dos problemas, a gente vai estar se igualando a nações muito mais avançadas nessa área, infelizmente a gente não está junto com eles, é preciso que a gente pare, considere e entenda de que forma a inteligência artificial pode ser utilizada para aumentar estupidamente a produtividade das nossas indústrias e, principalmente, melhorar a entrega dos serviços por parte do Estado. Uma política pública baseada em evidência não ocorre sem dados, não ocorre sem alfabetização digital e pode, e aí depois a gente vai falar sobre isso, Vitor, ser muito impactada positivamente por algoritmos de inteligência artificial. É isso. Muito obrigado. Acho que você levantou pontos muito interessantes aí sobre questão de dados estruturados como ferramenta de viabilização da própria inteligência artificial, a questão da regulação, que eu acho que também é extremamente importante. Nós estamos agora iniciando o nosso processo, né, de tomada de subsídios para regular o setor, então, achei muito boas suas considerações. Passo a palavra agora ao meu colega Fábio para suas considerações iniciais. Boa tarde. Boa tarde a todos. É prazer enorme estar aqui, uma grande honra voltar à USP e, particularmente, agradecer demais à Unesco, o CETIC-BR, o Ministério das Relações Exteriores, o MCETIC, todos os organizadores desse evento, que eu espero que seja o primeiro de muitos, um evento que ele não discute só um processo de adoção tecnológica, mas ele discute temas que são fundamentais de serem debatidos pela sociedade, temas que vão impactar o dia a dia da nossa sociedade, temas que vão trazer impactos econômicos muito importantes para os países que, de fato, resolverem endereçar esse tema de maneira séria e sem amarras.
E um tema que traz, sim, oportunidades para que a gente possa aperfeiçoar a forma como a gente regula, como a gente vê políticas públicas, como a gente entende o impacto da tecnologia no dia a dia das pessoas. Eu queria aplaudir o Ministério da Ciência e Tecnologia pela iniciativa de estruturar essa Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, independentemente de ser tarde ou cedo, não importa, o fato é que a gente tem aí 3 dezenas ou mais de estratégias já em processo de implementação no mundo, o que pode servir de grande aprendizado para a gente. E, nesse sentido, o trabalho da professora Rosa Vicari tem sido impecável. Eu já tive acesso a algumas oportunidades de conversar com ela e ver que o trabalho dela está sendo feito com base também em melhores práticas internacionais, identificando o que funciona, o que não funciona, o que, de fato, deve ser perseguido como prioridade, o que pode ficar para um segundo momento. A inteligência artificial, como todos sabem, é algo que já foi dito em diversos outros painéis aqui, que ela pode, sim, ser utilizada para fazer o mal, mas, principalmente, como bem sublinhou Wesley, o importante é focar nas milhares de coisas que ela pode fazer para aprimorar a vida em sociedade. E aí, assim, não dá para pensar em inteligência artificial sem pensar em pessoas, em paralelo ao trabalho das máquinas e, em paralelo e de forma até umbilicalmente ligada, à confiança. Não podemos permitir que a inteligência artificial seja produzida sem esses 3 componentes uníssonos, sem esses 3 componentes juntos, ligados umbilicalmente. A questão da propriedade dos dados. É fundamental que as empresas e os governos que desenvolvam sistemas de inteligência artificial saibam que os donos dos dados que eles utilizam não são eles. Esses dados, temos aí a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que vem para regular isso de alguma forma, mas é importante que, conscientemente, by design, quando você começar a desenvolver um sistema de inteligência artificial, que fique claro que os dados são do usuário, que esses dados precisam ser respeitados, que esse usuário ele é insumo para o desenvolvimento da tecnologia, e a partir do momento que ele perde a credibilidade nela, ele sai e todos os dados, toda a riqueza que pode ser trazida com esse desenvolvimento é perdida. A questão dos bias é fundamental ser tratada em qualquer tipo de debate sobre inteligência artificial. Já foi mencionado no painel anterior. Bias acontece quando, na maioria das vezes, o cientista de dados tem pressa para chegar a conclusões, tem pressa para colocar um produto no mercado, ou tem pressa porque está fugindo de uma regulação também precipitada e não tem o tempo necessário para trabalhar um volume gigantesco de dados para diminuir ou para retirar todo tipo de viés que uma aplicação possa trazer. A questão dos valores é fundamental. A gente tem que ter valores, como a gente espera que as pessoas sejam éticas, no dia a dia, a gente também tem que esperar que os sistemas de inteligência artificial sejam éticos. E isso dá para ser construído, isso dá para treinar. Óbvio que não existe uma definição específica sobre ética, cada um entende a ética de uma forma, a depender da sua cultura, a depender da sociedade em que ela vive, mas a ética é um tema que não pode fugir dos debates e, se possível, eu queria depois ter a oportunidade de explorar um pouco mais sobre isso. E, por fim, a explicação, a forma responsável que os algoritmos hoje explicam de que forma que as decisões de inteligência artificial estão sendo tomadas. Tem 2 tipos, vocês sabem disso. Tem os inputs probabilísticos, que vão dar um norte, um insight para que a decisão seja tomada, e as decisões já determinísticas, que são binárias, sim e não. Todo sistema de inteligência artificial, e aí entro no ponto da auditoria, eles têm que ser auditáveis. Eles têm que, de trás para frente, explicar o racional por trás de uma decisão. Quais foram as fontes usadas, quais foram as contas feitas, quais foram os elementos que embasaram o processo de tomada de decisão. Isso é ser responsável, isso é prestar contas, isso é trazer para a sociedade sistemas que, de fato, vão ajudar no seu desenvolvimento. Então, meu tempo acabou, eu fico por aqui. Se possível, depois, secretário, eu queria ter a oportunidade de trazer recomendações específicas para a estratégia que está sendo formulada aí. Com certeza. Como você levantou aqui o trabalho da professora Rosa, passo a palavra à nossa professora para falar um pouco sobre que princípios a prática. Suas palavras, professora. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu queria fazer primeiro uma correção. Eu sou coordenadora de uma cátedra da Unesco, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesse momento,
eu trabalho com inteligência artificial há 30 anos, eu sou professora, e é sob esse ponto de vista que eu vou falar. E, nesse momento, eu venho desenvolvendo, junto com colegas, principalmente o Dr. Carlos Brúzios, ele é um neurocirurgião, que a gente tem trabalhado muito junto na área de inteligência artificial, e também vários colegas do meu departamento, que eu não teria tempo de citar todos os nomes, e, obviamente, como eu sou uma professora, todos os meus alunos de doutorado estão envolvidos também. Bom, o que eu gostaria de falar como uma professora que trabalha em inteligência artificial há uns 30 anos? O Brasil tem formado pessoas, talvez não o suficiente, se comparado com outros países que também investiram na área. E o meu objetivo aqui ele é bem específico, e eu queria agradecer muito à Unesco a oportunidade, ao carinho do MCTIC e ao trabalho conjunto de todas essas pessoas. Bom, tem a ver, primeiro, com promover, né, que essa estratégia promova o desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento em inteligência artificial. Segundo, que sejam destinados fundos para o desenvolvimento da inteligência artificial. Terceiro, que sejam removidos impedimentos para a inovação em IA. Quarto, e talvez seja o mais importante, o que eu mais esteja vinculada, mas eu coloco ele em quarto, porque talvez ele seja o maior desafio de todas as, vamos dizer assim, iniciativas que vai ter esse programa, e está previsto um centro em informática na educação, tem a ver com educação para IA. E, quando eu falo educação para IA, eu não falo na próxima geração, eu falo nessa geração, com treinamento e requalificação de trabalhadores e medidas que levam a isso, e medidas que outros países já tomaram, e promover também a cooperação internacional para suportar a inovação, né, na inteligência artificial e o uso ético da inteligência artificial no Brasil. Então, eu estou falando isso como professora de uma universidade federal e também como membro da Sociedade Brasileira de Computação. Obrigado, professora. Excelente, as contribuições muito objetivas. Por último, passo a palavra ao meu colega aqui do lado, Carlos Afonso, representando o terceiro setor, por favor. Obrigado. Antes de mais nada, queria agradecer esse convite muito gentil da Unesco, do MRE, do MCTIC, do CGI. É sempre muito bom poder debater temas de inteligência artificial, e ainda mais aqui na cidade universitária, enfim, um lugar que é tão bom para observar pássaro, né? Você já sai do táxi, já tem um suiriri ali, enfim, pousado, cantando, coisa boa. Não sei se vocês têm esse hábito, eu sempre gosto de comentar isso, é que o campus é um dos melhores lugares para observar pássaros na cidade de São Paulo. Tem até um livro ótimo, do Aves no Campo, vale a pena, pode ser adquirido na biblioteca, aqui na livraria aqui da universidade, enfim, muito bom. Isso para dizer que podem me convidar sempre, tá? Não preciso de muito esforço para vir aqui participar de um evento. Brincadeiras à parte, como sociedade civil, acho que a gente tem um desafio importante a levar adiante na questão da Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, e que é especialmente ligada à história do ativismo digital no Brasil nos últimos 25 anos. De início, acho que vale a pena a gente lembrar que o Brasil tem uma história muito importante de ativismo no terceiro setor, ligado à defesa, à tutela dos direitos humanos, mas que, quando a gente vira a chave para temas de tecnologia, essa história não só é mais recente, como é mais desafiadora.
para muitos de nós, e vejo aqui vários colegas que trabalham na área do, entre aspas, ativismo digital, na falta de melhor expressão, sabem do desafio que é de convencer e trazer instituições que trabalham com direitos humanos, que são instituições do terceiro setor, para dentro do debate sobre tecnologia, que às vezes parece hermético, distante, técnico, difícil. E aqui, quando a gente fala sobre inteligência artificial, parece que esse desafio é dobrado, né? Se para falar sobre temas ligados a direitos humanos e internet já existia um desafio, com inteligência artificial o desafio ainda é maior. E aqui, nesse ponto, eu acho que vale a pena, e esse é um esforço que congrega todos nós, entender quais foram as lições que a sociedade civil brasileira aprendeu nos últimos, pelo menos, 20 anos de ativismo sobre temas ligados à internet. O Brasil tem uma experiência importante nesse sentido, enfim, que envolve a aprovação, inclusive, de algumas leis muito ligadas a práticas de entidades do terceiro setor que levantaram bandeiras e causas envolvidas na aprovação de algumas leis, e aqui o Marco Civil da Internet e a própria Lei Geral de Proteção de Dados são exemplos disso, mas isso nos força a pensar o que muda com os desafios que a inteligência artificial nos traz. E, enfim, muda bastante coisa. E no terceiro setor, a gente percebe hoje que várias entidades querem falar, querem entender, querem saber mais sobre inteligência artificial, porque percebem que essa é a direção na qual os temas de direitos humanos e novas tecnologias estão se direcionando. O problema é, nem tudo que se aprendeu nos últimos 20 anos sobre tutela de direitos na internet eu consigo transportar para as discussões sobre inteligência artificial. Os desafios são novos e as lições precisam ser reaprendidas. Então, por exemplo, com relação à internet, se discute muito responsabilidade civil, quem responde por danos causados, e o principal tema que nos movimenta nessa última década, pelo menos, responde uma plataforma por conteúdos criados por terceiros. Esse talvez não seja nem de longe o tema mais importante quando se discute responsabilidade civil e danos com inteligência artificial. Então, isso é só uma amostra. Talvez a gente consiga, em alguns temas, uma certa paridade. Dados pessoais, privacidade é um tema importante para a internet e também é um tema importante para pensarmos em regulação de inteligência artificial. Mas, em muitos temas, nós vamos ter questões novas. Só para continuar no tema da responsabilidade, inteligência artificial, especialmente ligado em aplicações com um aspecto físico, especialmente no campo da robótica, implicam numa série de danos que são danos físicos, algo que é bastante diferente do trabalho das pesquisas, enfim, envolvendo internet. Então, só concluindo, dizendo que acho que o papel da sociedade civil, nesse momento, é um papel muito importante, porque a sociedade civil vai precisar desempenhar o seu papel de acionar os alertas, de evidenciar quais são os pontos importantes para a promoção, para a proteção de direitos no cenário intensivo de inteligência artificial, mas, me parece que, de forma incremental, a sociedade civil precisará ter uma atuação como tradutora, fazendo com que temas que pareçam, às vezes, muito técnicos, muito herméticos, cheguem a quem está na ponta. E cheguem a quem está na ponta de uma forma que a pessoa possa entender o que está acontecendo. E me preocupa muito aqui, no nosso debate, a gente ficar sempre nesse binômio que é os malefícios da inteligência artificial, os benefícios da inteligência artificial. Essa é uma forma importante de começar a conversa, mas é claro que a gente precisa ir além disso. E aí me parece que a pessoa que está na ponta acaba ouvindo falar muito mais dos malefícios da inteligência artificial e comprando apenas metade da história. E acho que esse é um trabalho importante que a sociedade civil vai precisar fazer, que é alertar, esclarecer e levar a população em geral uma conversa cada vez mais, acho que ampla, diversa, sobre temas de AI. Excelente. Obrigado, Carlos, pelas importantes considerações. Eu acho que são muito profundas. Talvez a gente pudesse falar só sobre responsabilidade aqui, e certamente nós vamos voltar a isso daqui a pouco. Mas eu gostaria de mudar um pouco e fazer uma pergunta que é uma curiosidade pessoal que eu tenho, até como formulador de política pública lá no Ministério. A gente está vendo assim, que o mundo inteiro já está estabelecendo os princípios, eles são muito parecidos.
né? Quando você olha a recomendação da OCDE, a recomendação do G20, elas são muito similares, né? Tanto que, na época do G20, eu comentava isso mais cedo, houve uma discussão sobre por que a gente apenas não faz referência à recomendação da OCDE. Vamos fazer só isso, mas alguns países foram resistentes, porque alguns não eram membros da OCDE, e resolveram reescrever a declaração, mas, no final, constou, assim como diz a OCDE. Mas são muito parecidos, e o mundo inteiro é muito parecido. Tivemos um keynote speaker aqui mais cedo e mostrou exatamente isso. Os princípios já estão estabelecidos, ninguém vai estabelecer algo muito diferente. O que a gente vai fazer, no máximo, ali é apertar ou afrouxar um pouco mais a regulação, mas acredito que a gente está caminhando numa direção de uma regulação, vamos dizer assim, padrão mundial. Mas eu queria mudar um pouco, porque eu queria ouvir de vocês algo, né? O Brasil tem uma série de oportunidades para a exploração de inteligência artificial, muitas. A gente tem uma agricultura que é um quarto do PIB, a gente tem um setor de telecomunicações, que é o meu setor, 6% do PIB, né, que são áreas essencialmente de tecnologia. Nós somos um dos países que mais publica artigos, né, estamos aí entre os 20 maiores publicadores de artigos científicos do mundo, mas, em compensação, nós somos um dos piores em inovação. Estamos lá na posição, salvo engano, 67 em inovação, contra 17º em publicações. Ou seja, existe um abismo enorme entre aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente pesquisa, que escreve, e aquilo que a indústria usa, aquilo que a população recebe, né? E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte: quais deveriam ser as prioridades de uma estratégia nacional para inteligência artificial, dadas as demandas e as potencialidades do Brasil? Vamos repetir a ordem aqui? Vamos começar com o TCU? TCU não. TCU são os ministros. Fala. Manda brasa. Não, então, eu queria fazer um gancho com o que falou o Carlos, né? Eu estava vindo de táxi aqui do aeroporto hoje, e aí o taxista, muito simpático, falou para mim que ele estava muito feliz, porque, bom, palavras dele, a segurança aqui de São Paulo estava melhorando, e que uma das razões era que tinha uns drones que ficavam no centro de São Paulo olhando as pessoas que traficavam drogas, e aí achava o sujeito, aí a polícia seguiu o sujeito até a casa, e depois pegava a casa e falava: olha, você fez uma coisa errada. Por que eu fiquei impressionado? Primeiro que eu não sei se é verdade, nunca li sobre isso, talvez nem seja, mas o taxista já estava pensando nisso, quer dizer, olha a aplicação que ele estava vendo para um drone com uma câmera de reconhecimento facial, usando provavelmente algum algoritmo de inteligência artificial, para mudar uma realidade dele, de quem frequenta o centro da cidade. Eu acho assim, primeiro, eu li a Forbes do ano passado, tem um artigo bem interessante, diz assim: 11 aplicações de inteligência artificial para governo. Eu quero passar rápido sobre elas, porque é as que a gente já conhece. Por exemplo, a Receita Federal do Brasil já usa técnica de inteligência artificial há muito tempo mesmo, décadas, né? Combate à lavagem de dinheiro, combate a fraudes, muito do que o TCU, em alguma medida, faz nos seus trabalhos preventivos. A gente também usa isso. Então, dá para usar a inteligência artificial, na minha opinião, nas questões que são voltadas a combater outliers, combater coisas que estão erradas e que o Estado precisa fazer. Existe uma evolução muito grande de um tipo de algoritmo de processamento de linguagem natural, recentemente, com a criação de uma classe de algoritmo chamado BERT, que faz com que o judiciário também avance muito nesse sentido, para tentar aumentar estupidamente a produtividade dos processos que estão em estoque. Mas eu gostaria de tentar apontar a estratégia nacional para lugares em que afetasse diretamente a vida das pessoas. Então, aqui no Brasil não dá para não falar de segurança, de saúde e educação. Então, eu acho que pode ser que a gente consiga avançar em alguns tipos de algoritmos que, de algum modo, democratize atuações preventivas de equipamentos de saúde. Educação nem se fala. Eu estou vendo aqui o secretário Luiz Lembre, aqui, de quem eu copiei um texto hoje. Hoje saiu a Artificial Intelligence Index, né? E tem uma coisa muito interessante lá, quer dizer, o mercado de crescimento de inteligência artificial no Brasil é o segundo do mundo, segundo essa pesquisa, perdendo somente para Singapura. A grande questão é que a gente não tem gente capacitada para ocupar as vagas que o mercado está dando, tá? E, por último, obviamente, a questão de segurança, e segurança sempre combinada, aí sim, com a questão que eu acho que nos tem que preocupar muito, que é a privacidade do cidadão, que é um direito que vai acabar sendo um direito fundamental
Congresso acho que vai acabar votando isso, né? A proteção de dados, e eu acho que isso precisa ser combinado. Então, obviamente, sem falar de agricultura, eu não quero falar sobre isso, mas, olhando para o lado do Estado, eu acho que a inteligência artificial tem um papel fundamental em aumentar a produtividade dele e melhorar as políticas públicas. Naquelas decisões que eu falei do Tribunal de Contas, foi feita uma análise de que há somente entre os órgãos do Poder Executivo mais de 136 data centers, 136, diferentes, e que 30% do esforço em desenvolvimento de sistemas são com sistemas administrativos. Será que, com a inteligência artificial, eu não consigo, de fato, resolver o problema meio e passar a tratar a política pública baseada em evidência de uma maneira um pouco mais enfática? Ou seja, o Estado menos para ele mesmo e mais para mudar a vida das pessoas. Então, a minha sugestão seria essa, tentar olhar mais para a ponta, mais para situações em que afetem a vida do cidadão. Obrigado. Só uma informação, pegando o teu gancho, já te passo a palavra, Fábio. O Brasil, o nosso secretário Paulo Alvim, que é o nosso secretário de Empreendedorismo e Inovação, estava reportando e falou, Vitor, sabe quanto que foi investido no Brasil em 2017 e 2018? Somente utilizando recursos da lei de informática, que é a nossa lei que permite desoneração, né? Quase 300 milhões de reais. Então, isso que você falou é muito verdade. O Brasil já está praticando muito inteligência artificial, o mercado já está fazendo. Então, realmente, a gente não está lá atrás, nós não estamos começando, né? Já tem aí, em 2 anos, esse valor aplicado somente de desoneração tributária, né? Fora as outras que fazem com recursos próprios, né? Mas, enfim, queria passar a palavra para o Fábio agora. À vontade. Obrigado, Vitor. E, Wesley, eu não queria ser redundante, mas eu vou sublinhar alguns desses pontos que você mencionou, porque eu acho que eles são, de fato, e deveriam ser, de fato, considerados como os eixos principais dessa estratégia. O primeiro deles, setor público. A gente já está fazendo uma lição de casa muito importante nos últimos 2 anos. O governo tem a meta de, até o final deste mandato, digitalizar quase 3 mil serviços, 2.894, foi a última contagem lá que eu recebi do pessoal do Ministério da Economia. Serviços esses que anteriormente eram feitos, né, no guichê, com uma burocracia tremenda, com um custo enorme para os cofres públicos, para o cidadão. Para vocês terem uma ideia, e esse dado é do BID, a unidade de um serviço público físico prestado no balcão é de mais ou menos $14. A unidade de um serviço público telefônico é de mais ou menos $7. E a unidade de um serviço público digital é de mais ou menos 30 centavos de dólar. Então, do ponto de vista econômico, é inquestionável que o governo tem que avançar na digitalização da sua economia e na digitalização de forma inteligente. Hoje, o que está sendo feito basicamente, estou simplificando demais e até uma injustiça que eu talvez esteja cometendo, mas está tirando do papel e colocando para a tela. Um próximo passo é trabalhar os dados. Hoje existem no mundo diariamente 2,5 quintilhões de bytes são produzidos. Isso dá mais ou menos aí 100 milhões de filmes do Netflix por dia, dos quais 90% não são estruturados. Então, foi o que o Wesley falou, tem dado para caramba. O que a gente faz com esses dados? A inteligência por trás desses dados, né, que pode ser feita também, como diz o professor Demi, né, por planilhas e Big Data, mas ela está preponderantemente na inteligência artificial. Então, tem um governo utilizando inteligência artificial no processo de formulação de políticas públicas, no atendimento à população, na proximidade, né, da relação que se constrói com a população, é fundamental. Outro ponto é na área da saúde. Imagina hoje, né, e o receio que se tem, né, de, olha só, a inteligência artificial vai... Alguém mencionou a questão do hospital, né, que não queria adotar um sistema de inteligência artificial, porque se errasse, a culpa seria do hospital, responsabilização. Né? Mas imagina um médico que tem, obviamente, né, uma experiência, uma capacitação muito boa, né, e uma capacidade muito boa de reter informações, se ele tem ao lado dele, um oncologista, por exemplo, um sistema acessório que vai ajudá-lo a tomar decisões de maneira probabilística do melhor tratamento a receitar para o seu paciente. Você individualiza o tratamento. Protocolos de atendimento para as várias doenças, eles já estão todos estabelecidos. E aí você generaliza um tratamento de um cidadão que tem um biotipo único, que tem genes únicos, que tem uma formação biológica única. E a inteligência artificial ela vem no sentido de individualizar esse tratamento e dar a chance, é a diferença entre a vida e a morte, na maioria das vezes, é a chance do profissional, por melhor que seja, tomar como base informações que só a memória e as fontes que ele costuma consultar diariamente não tem condições de dar conta do recado. A outra área fundamental, e eu encerro aqui para não mobilizar o debate e ter a oportunidade de falar mais um pouquinho mais para frente, é a educação. E aí o foco também na individualização.
por que, que as pessoas precisam aprender sempre as mesmas coisas, no mesmo ritmo, na mesma ordem? Não faz sentido, né? Eu acho que muito da nossa má educação, ou falta de educação, ela está no fato de que os professores esperam que todos tenham o mesmo nível de aproveitamento no momento em que eles acham que essa pessoa deve desenvolver aquela aptidão. De repente, ele vai desenvolver mais para frente, a maturidade dele está mais voltada para exatas e não para humanas. Então, a depender de como a inteligência artificial é trabalhada para individualizar a educação, esse cara tem condições de se formar de uma maneira muito mais sólida com o passar do tempo do que acontece hoje em dia. Fico por aqui, à disposição para... Professora, concorda? Quer acrescentar alguma coisa? Eu por favor. concordo, eu quero acrescentar. Um bom exemplo são os países nórdicos, em particular a Suécia, onde os livros eles são digitais, produzidos de acordo com o perfil de aprendizagem de cada aluno, dentro de um mesmo conteúdo. Então, cada aluno recebe, de acordo com a sua necessidade e a sua capacidade, aquele conteúdo. Claro que os conteúdos vêm de bases que passaram por curadoria, mas não existe mais o livro padrão adotado por uma escola ou por um professor impresso. Ele é dinâmico e também o que o aluno escreve sobre como ele entendeu um determinado conteúdo após uma aula é corrigido por uma máquina. E, diferentemente do que já se falou aqui, o processamento de língua natural ele incorpora a afetividade, né? A gente pode dizer que, atualmente, o que me difere realmente de uma máquina é a imaginação. O resto, muito pouco. Tá? Então, ele detecta a afetividade, detecta a personalidade do aluno e detecta exatamente qual é o ponto em que o aluno tem problemas, porque é feito um rastreamento do processo mental desse aluno, né? E, então, é bem mais personalizado. Eu concordo totalmente que educação é um dos grandes mercados. Nos Estados Unidos, só o mercado de reforço educacional para os alunos que têm problema, ele, no ano passado, foi de $600 milhões, em torno de 4 programas, tá? Quase todo... 3 do MIT e 1 de fora do MIT, tá? E todos usavam IA. Então, eu acho isso bastante interessante e um desafio bastante grande. E daqui a pouco eu acho que eu vou ter oportunidade de falar que eu considero o desafio não só para os professores brasileiros, mas para os professores do mundo todo, que competências e que habilidades os alunos, a gente deve desenvolver nos alunos de agora, eu não estou falando na próxima geração, porque um aluno pode estudar 4 anos numa universidade e, no dia da sua formatura, um software de IA ter acabado com o emprego dele, né? E ele descobrir isso assim, de repente. Então, a requalificação é importante. Mas, aproveitando, se eu ainda tiver tempo um pouquinho, eu queria colocar aqui, como foi dito aqui, a gente estudou países. Estudou, na realidade, 29 países, a Holanda lançou recentemente. O único país que deu um feedback, depois de 1 ano de ter seu plano de inteligência artificial, foi o Reino Unido, mas eles têm similaridades, que é aplicar em ciência e desenvolvimento, né, pesquisa, em treinamento de talentos, formação de talentos, repatriação de talentos, na educação, na adoção da IA no setor público e privado, que a gente já vem falando muito aqui. Outro tema que a gente vem falando muito, ética e inclusão, e no desenvolvimento de estándares, de modelos para a IA. Também para um outro item que se vem falando aqui, que é reproduzir, né? Provar que algo pode ser reproduzido. Isso também não é novo em IA, porque, se a gente olhar a plataforma FIPA, que já tem muito tempo, o objetivo dela foi esse, né? Ela surgiu com as telecomunicações no projeto europeu.
Outro item que quase todos os países falam, claro que tem outros que só alguns países falam, é ecologia, são os dados, a infraestrutura e as aplicações na área da saúde. São as mais citadas, e dentro dos resultados que a Inglaterra traz, ou o Reino Unido traz, o principal é a saúde, o segundo que eles trazem é a educação, um modelo de educação, e o terceiro que eles trazem é investir em startup, mesmo sabendo que elas podem ser compradas rapidamente por grandes empresas, mas que isso traz um benefício econômico muito grande para o país. Excelente. Carlos, para a gente finalizar essa rodada. Então, pegando um gancho da fala da professora, acho que a gente pode pensar para a estratégia nacional alguns pontos que são importantes para a situação única e peculiar do Brasil. A experiência, e voltando à tecla de o que a gente aprendeu nos últimos 20 anos de internet, o Brasil, para grande parte das empresas, ofereceu, antes de mais nada, um enorme mercado consumidor. O brasileiro enfim, dos grandes players de tecnologia, especialmente de internet, o Brasil está sempre ali entre o top 3, top 4, enfim, do maior número de usuários. Então, acho que um primeiro desafio importante aqui para aplicações de inteligência artificial é que o Brasil possa oferecer, numa escala global, não apenas um número de usuários, mas sim um número de protagonistas, que não vão ser apenas, enfim, usuários de serviços e de produtos alheios, mas que a gente tenha, efetivamente, inovação brasileira, que possa mostrar o outro lado dessa moeda. É claro que assim, é fácil falar, difícil fazer, mas acho que essa é uma meta que a gente precisa ter de forma muito clara, olhando o que a gente aprendeu aí nas últimas décadas. Em seguida, a gente tem falado sempre bastante em inclusão, e me parece que inclusão é uma peça-chave para que a gente possa aqui destravar determinadas atuações importantes de uma estratégia nacional. O ITS fez, ao longo desse ano, um mapeamento também sobre estratégias nacionais, inclusive nossa publicação deveria até já ter saído, atrasou um pouquinho, a gente esteve muito envolvido com a Jornada do Flamengo ao longo desse ano, o que foi algo que, enfim, tomou muito do nosso tempo. E ainda temos mais um compromisso pela frente, então peço desculpa a todos, mas agora no comecinho do ano a gente vai divulgar aí os primeiros resultados dos nossos trabalhos, e acho que chama muita atenção o grau de abstração das estratégias nacionais, como elas apontam uma direção, mas ainda muito num nível propositivo abstrato. E a vantagem que o Brasil tem de começar a refletir e entregar uma estratégia nacional agora é aprender com as estratégias que saíram nos últimos anos e tentar já apontar para direções que sejam, atenciosas às características típicas do Brasil dentro de uma perspectiva de sul global, com a ideia de que a gente tem aqui de uma estratégia que corte por diferentes áreas, que a gente já falou de saúde, de educação, enfim, e diversas outras áreas, que consiga descer num nível importante aqui de orientações, porque a gente vê, infelizmente, alguns governos nesse grupo aí de 30 estratégias nacionais, cuja, enfim, estratégia nacional ela poderia ser facilmente transplantada de um país para outro, enfim, sem grandes dificuldades. Então, acho que essa é a chance do Brasil de realmente poder levar adiante uma estratégia original. E aí, sobre a questão da inclusão, uma notinha rápida sobre um evento que a gente fez no ITS. E no finalzinho de 2017, a gente trouxe cerca de 100 professores estrangeiros para o Rio de Janeiro, para um evento chamado AI and Inclusion, que nós fizemos junto com o pessoal do Berkman Klein Center de Harvard. E, se vocês querem dar uma olhadinha, esse evento virou um site que é o aiandinclusion.org.
Então, no aiandinclusion.org, vocês têm o sílabus, né, de todas as palestras, de todos os professores, e acho que é um portal interessante para um começo de pesquisa, porque justamente o que a gente procurou fazer no evento era mostrar como a chave geral de inclusão se aplica para saúde, educação, transporte, sistema de crédito, ou seja, diversas áreas em que inclusão pode ser uma chave mestra para a gente abrir potencialidades, a gente abrir benefícios em diferentes outras áreas. Mas eu fico por aqui. Como é que é o site? AI? AI, né, que é Artificial Intelligence, and Inclusion, e aí o and é A-N-D, então aiandinclusion.org. Deixa eu dar uma olhadinha lá, acho que é uma boa porta de entrada para pesquisas na área. Perfeito. O Wesley pediu a palavra, mas eu achei interessante, Wesley, de repente, a minha intervenção, por favor, fale na sua. Ninguém falou da indústria. Ninguém falou da agricultura. Não estou pedindo que mudem as suas opiniões, mas é super interessante isso, que a visão de todos aqui foi unânime em olhar para a prestação de serviço público. Isso é muito interessante. Pedir para a Carla, que é a nossa especialista que está formatando a estratégia, anota isso, porque a gente precisa dar um tratamento especial a isso. Isso reflete algo interessante. Isso. Tem aqui o governo, o setor privado, o terceiro setor, a academia, falando a mesma coisa. Muito interessante, mas, por favor. Rapidinho, sobre inclusão também, da informação que o Tribunal de Contas da União está iniciando um trabalho de fiscalização para verificar como é que está a formação, desde o nível fundamental, de pessoas com habilidades para serem incluídas enquanto protagonista disso, de habilidades digitais. Então, eu acho que nós vamos ter um painel aqui amanhã também sobre educação, com base em AI, mas o que eu gostei é que assim, o TCU já abriu uma fiscalização para tratar desse assunto. E também trata, porque isso é uma coisa que tem que ser destacada, eu acho que para todos esses problemas, eu acho que o painel diz esse nome, né, multi-stakeholder, a gente precisa envolver o máximo de pessoas e instituições possíveis. E eu acho que nessa direção, não exatamente ligado, mas trabalhos que tentam entender a legislação brasileira de modo a abrir o Estado para contratações de inovação é algo que é fundamental para a gente também avançar em conjunto em relação à solução desses temas. E o TCU também ele tem trabalhado, junto com outros órgãos, na tentativa de construir uma interpretação legal para que isso seja feito com menos custo no Brasil. Perfeito, muito interessante, interessantíssimo. Eu posso fazer uma Claro, colocação? professora, por favor. Assim, eu penso que não se fala tanto em agricultura, porque em agricultura tem muito feito. E os preços não são tão altos assim de tecnologia, né? Mas, obviamente, que para o Brasil é interessante a agricultura, é interessante o óleo, aí vem as, vamos dizer assim, necessidades e peculiaridades nacionais. E também, por exemplo, o mundo espera do Brasil alguma atividade em meio ambiente. Né? Todos os meus colegas que conversam comigo sobre o projeto brasileiro, eu toco no assunto, de certeza. Excelente. Posso falar da indústria? Claro, pode ir lá. Tá vendo? Mas, assim, eu não queria mudar a opinião. Não, porque de quando eu forma perguntei alguma. de prioridade, aquilo, tipo assim, foi uma pergunta que tem até um dos vídeos que fez assim, quando você pensa em inteligência artificial, o que é que vem na sua mente, né? É mais ou menos isso que vocês fizeram aqui, mas, por favor, fica livre. Lugar de fala. A indústria é habilitadora de tudo isso que a gente está falando, né? E, do ponto de vista econômico, a inteligência artificial ela muda o jogo. Você vê Price, você vê McKinsey, você vê o Fórum Econômico Mundial fazendo previsões do impacto econômico da inteligência artificial ao longo do tempo. E eles fazem lá, eles jogam intervalo aí de 18 a 2030. Eles estão falando no impacto econômico, no PIB adicional dos países de algo em torno de 20 trilhões de dólares, né? Dos quais eles estão reputando, essa eu acho que é da Pricewaterhouse, eles estão reputando a América Latina meio trilhão, 500 bilhões, o que, sim, eu acho que é subestimado, né? Eles, por exemplo, não consideram, e isso é algo que merece ser aplaudido, a iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia de abrir 8 centros de pesquisa em inteligência artificial. Quer dizer, isso vai gerar negócio, isso vai fazer com que a inteligência artificial no país seja explorada comercialmente cada vez mais para benefício social, para benefício, né, do consumidor final, para benefício do ecossistema todo. Mas a indústria, e aí assim, a inteligência artificial, eu diria que ela é a espinha dorsal de outras tecnologias que estão aí.
né? Então, quando a gente fala de internet das coisas, 5G nem se fala, acho que sem o 5G, nada do que a gente está prevendo aqui vai acontecer. Né? Blockchain, computação em nuvem, quer dizer, tudo isso está no mesmo arcabouço, que já vem sendo bastante desenvolvido no Brasil. Quanto mais a gente tiver, né, esse debate avançando, o governo entendendo a importância, a adoção do governo, pelo governo dessas tecnologias, maiores as chances de a gente pegar esses 500 bilhões aí estimados e projetar mais para cima, porque o Brasil está vocacionado. A gente tem, sim, uma população hiperconectada, mas me arrisco a dizer que é uma população hiperconectada de maneira extremamente superficial. Nós somos analfabetos digitais, na nossa maioria, e temos uma grande chance de mudar esse jogo. Muito obrigado. Eu queria agora fazer uma segunda rodada, um pouco diferente, uma pergunta para cada um, e queria que os outros, se quisessem, comentassem em cima das perguntas dos seus colegas. Então, queria começar aqui pelo Carlos Afonso. Carlos, você falou muito sobre ética, sobre responsabilidade, você falou sobre transparência, né, sobre a accountability, que eu acho que é uma palavra que está quase ligada assim, em inteligência artificial hoje, até por conta do receio da população com relação ao controle que nós vamos ter de tudo isso. Então, na visão do terceiro setor, como a sociedade vê o desafio entre a inovação em inteligência artificial e a manutenção desses princípios? Né? Porque, quando você falou, olha, a gente precisa dar meios de controle, mas será que, se a gente não trouxer muitos meios, eu vou inviabilizar a inovação? Como que você vê esse equilíbrio entre as duas coisas? Bom, acho que, antes de mais nada, tem um acordo semântico que precisa ser feito sobre o que a gente entende por controle e governança dentro desse cenário regulatório. E acho que vale, logo lá de começo, deixar claro que, para nem todas as novidades que a inteligência artificial trouxer, eu preciso de uma lei nova. Então, acho que é importante cortar aqui a ideia de que o nosso produto final é sempre ter uma lei que enderece essa questão. Acho que muito do trabalho que vai ser feito e começa a ser feito, é analisar o ordenamento jurídico brasileiro e entender que, em determinados setores, a legislação brasileira já está pronta para levar adiante várias das transformações que a inteligência artificial, enfim, coloca hoje na nossa frente. Então, acho que o primeiro ponto importante para atingir esse debate mais aprofundado sobre princípios é entender que, na esfera regulatória, o produto final não necessariamente precisa ser uma lei. E aí entender como esse diálogo de fontes entre Constituição, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, LGPD, Marco Civil da Internet, enfim, representa aqui uma rede de suporte para uma parte importante do que a gente está conversando. Então, não me parece que a gente precise, nesse exato momento, ter uma lei de inteligência, enfim, artificial de caráter, enfim, absoluto, que vai tratar de todos os problemas. Enfim, dito isso, olhando para onde a legislação brasileira nos leva, acho que a gente tem a entrada em vigor no ano que vem, espera-se, da LGPD, já mostra uma questão importante, porque, já que a gente está falando de um debate aqui que é multissetorial, a entrada em vigor da Lei de Proteção de Dados, ela muda práticas governamentais e do setor privado com relação a dados, e é importante que tenha uma mudança de mentalidade, que essa lei não é um obstáculo, ela deve viabilizar, na verdade, novas práticas governamentais e novas práticas empresariais, inclusive com oportunidades empresariais aqui significativas, em que as empresas possam liderar no seu segmento justamente por um discurso de respeito à proteção de dados. Então, acho que isso aqui é uma oportunidade interessante de se levar adiante e olhar para as necessidades de aplicação de uma lei que sejam tecnologicamente neutras. E esse aqui é um problema, de se evitar que uma legislação que venha a ser editada acabe encapsulando a inteligência artificial como a gente hoje a reconhece, a identifica e estima que ela será no futuro. E aqui me preocupa muito como a nossa visão de inteligência artificial ela é fatalmente construída a partir
de filmes de ficção científica, de novelas, de romances distópicos com relação ao uso de tecnologia, e não digo isso de uma forma necessariamente fatalista, mas porque é natural, porque essa é a porta de entrada para muitos de nós sobre as nossas visões sobre inteligência artificial. E aí o risco é que os nossos legisladores, os agentes regulatórios, terão naturalmente, isso não é necessariamente, não estou criticando, isso não é um vício, todos nós temos isso, tem essa visão na cabeça. Então, acho que vai ser muito importante para essa nossa experiência regulatória que se dê um passo atrás nessas pré-concepções sobre inteligência artificial, que se entenda que para nem tudo vai precisar de uma lei, que se entenda que vai ser importante que essas leis e essas regulações sejam tecnologicamente neutras e que a gente crie um espaço para que essa regulação ela não se prenda à visão atual que nós temos de inteligência artificial. Um último comentário muito rápido, o estudo de 2016, que fundamenta a resolução do Parlamento Europeu, que fala sobre a necessidade de se estudar a criação de uma chamada e-personality. Enfim, se não mais por nada, esse nome é até meio cafona, né? Enfim, é uma personalidade eletrônica de robôs inteligentes. O estudo diz, é hora de legislar. E quando eu li isso em 2016, me pareceu assim, nossa, mas hora de legislar, será que é mesmo? E acho que a gente precisa olhar com cautela esse tipo de afirmação, e uma estratégia nacional é o momento ideal de se começar a endereçar esses problemas. Eu acho interessantíssimo esse ponto. Lá no Ministério, nós recebemos todo projeto de lei que chega no Senado ou na Câmara, que fala sobre tecnologia, a gente tem que manifestar. O que já chegou de projeto de inteligência artificial, meu amigo, não queira saber, está na moda. Está na moda fazer leis sobre inteligência artificial. Então, a gente está exatamente nesse conflito, por isso que eu acho que a estratégia vem em boa hora, até para dizer, precisamos de um código. Ou não precisamos. Não, agora, pelo menos não agora. Vamos ver os benefícios, depois a gente vê. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse ponto? Por favor. Rapidíssimo. Só em relação à questão dos projetos de lei, que a gente vem acompanhando isso também no detalhe, e existem 3 no Senado, e um deles que me preocupa um pouco mais, que é o projeto de lei que exige a revisão de todas as decisões automatizadas por um humano. E aí houve uma piada a respeito, e não é minha, e, por favor, não passem para frente, mas é só para descontrair. Disseram que o brasileiro ele é tão criativo, mas tão criativo, que a gente, se aprovar uma legislação como essa, a gente vai criar o primeiro carro autônomo do mundo com motorista. É exatamente isso. Professora. Eu quero fazer um comentário sobre isso, Claro. que eu acho que mais importante do que legislar, vamos dizer, se preparar, porque a gente está sendo atropelado. E o primeiro curso que eu vi e que eu achei bastante interessante e que quem trouxe foi o Carlos até a ideia, é um curso criado na Alemanha, é um curso de psicologia que trata da relação entre humanos e máquinas, mas não é interação humano-computador, eu estou numa mesa de discussão e o parceiro do meu lado que está discutindo, tomando decisões, etc., é uma máquina, é um robô. Eu vou decidir algo e, obviamente, eu estou sendo aconselhada, eu tenho que discutir a minha decisão com uma máquina. E como fica essa relação, um humano tendo que conviver, estando convivendo num ambiente onde máquinas não estão apenas, vamos dizer assim, ocupando o trabalho de outros humanos, mas sim tomando decisões sobre outros humanos. Então, isso eu acho bem mais importante, a gente estar preparado para esse cenário do que legislar sobre esse cenário, porque ele vai acontecer. E é super Vai lá. Eu ia descontrair, porque aparece uma lei dessa, sabe, Fábio? Aí é o seguinte, cara, aí o controle tem que ver o cumprimento da lei, entendeu? Aí a culpa cai em cima da gente. Aí é que fica ruim mesmo. Porque o que a lei lá está lá, vem o a gente TCU, tem que ir pronto, lá já e era, falar, olha, acabou. a lei diz que é para fazer, então a gente tem que acompanhar. Eu acho que eu sou um pouco menos otimista que o Carlos, falando bem rapidamente. Eu acho que a gente teria que fazer, em alguma medida, um debate público do jeito que foi feito com a LGPD. A gente precisa alfabetizar os stakeholders, sejam eles legisladores, sejam eles membros
do Poder Judiciário, sejam gestores, porque o que eu pude notar é que, quanto mais se coloca esse assunto em pauta, menores são os riscos de chegar a uma ideia brilhante que vá... Né? Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que é super interessante sobre a alfabetização ligando com a LGPD é que, tirando nós que estamos aqui na bolha, em que simplesmente a gente fala em LGPD e todo mundo que está aí sentado sabe o que se trata, tem uma questão interessante que é, na mídia, na imprensa, o que as pessoas escutam falar sobre proteção de dados, usualmente, é a violação da proteção de dados. E aí, eu me preocupo muito se a gente vai conseguir criar uma cultura de proteção de dados a partir de notícias reiteradas da violação desse próprio direito. O que é uma questão importante, já que a gente está pensando aqui também, especialmente numa agenda positiva para as aplicações. Então, acho que esse mesmo raciocínio acho que migra para o debate de inteligência artificial. Diga. Não, excelente, excelente. Eu concordo com o que vocês estão fazendo. Inclusive, uma das nossas manifestações num desses projetos de lei foi: não é hora. Não é hora. Não é que não precisamos disso. Ainda não é hora. Né? Mas eu queria levantar um outro ponto aqui para o Wesley. Wesley, a gente está pegando um ponto que o Fábio falou, o que você disse também, e o que a gente falou mais cedo na hora do almoço. A gente está vendo esse processo de tomadas de decisões automáticas, que eu acredito que vai ser o futuro, né, do Estado. Há muitas decisões que são padronizadas, e aí decisões judiciais que são padronizadas. Eu sou advogado, tenho um amigo em Brasília que, no próprio escritório, ele está desenvolvendo um sistema de IA. Ele tem um escritório que é de gerações, então ele trabalha com a mesma coisa há 40 anos, e ele está criando um próprio algoritmo, por exemplo, em demandas do consumidor, que é o que mais tem no Brasil, né? Pessoa que o nome dela é inserido no Serasa indevidamente, por exemplo. Então, ele está criando padrões de decisão, analisando todos os juízes de Brasília, e fala: olha, tal juiz, se você não juntar a cópia do aviso de recebimento, ele sempre concede indenização. Tal juiz nunca concede. Tal juiz concede se for meio-dia a hora da sentença. Se for de noite, ele não concede. Então, e aí ele está ensinando a máquina agora a fazer a petição. E eu acredito que daqui a pouco o Poder Judiciário vai ser a petição, vai ser guerra de robô, né? O escritório faz a petição automática, o juiz decide automaticamente, e no meio de tudo isso tem um ser humano. E está ali falando: poxa, mas o meu nome foi inscrito no Serasa, passei vergonha. Eu não devia a ninguém. Né? Aí eu te pergunto, como que você acha que a gente tem que encontrar um equilíbrio entre essa tomada de decisões automáticas, que parece ser uma necessidade? Hoje eu falava com alguém mais cedo, porque às vezes chega um problema para a gente fala assim: uai, não tem inteligência artificial para isso, não? Já está virando, né? Um negócio de falar: poxa, mas isso tinha que ter inteligência artificial para isso. Então, como é que você vê isso, essa tomada de decisões automáticas pelo Estado? Decisão orientada a dados ou decisão centrada em dados? Uma história. Nós fizemos um modelo preditivo para verificar risco de não cumprimento de política pública para transferência voluntária, dinheiro que a União passa para o Estado e município. E, pela primeira vez, a gente fez uma fiscalização que não era para achar problema, era para testar o modelo. Isso foi histórico, porque era importantíssimo para que a gente visse esse modelo. Bom, testamos, funcionou. A acurácia nunca é 100%. Igual, vou copiar o Fábio aqui: o é sim ou é não é probabilístico. Nesse caso, era probabilístico. Fomos a primeira vez, funcionou bem. A segunda funcionou ótimo. A terceira não funcionou nada. E aí o pessoal: o que aconteceu com essa tal de inteligência artificial? O que a gente foi verificar foi que os dados originais, os dados que foram input do modelo probabilístico para decidir audita ou não audita, não equivaliam aos dados da realidade. Então, essa é a primeira coisa. Quando eu sou Estado, eu tomo decisões que afetam a vida diretamente das pessoas ou não. Mas, quando eu sou Estado e digo assim: vou conceder para você uma política pública ou não vou conceder por conta de tais e tais características, essa responsabilidade eu acho que é maior do que a do seu colega advogado. Então, o que eu vejo é que, no atual estágio das aplicações que temos e da nossa maturidade, o uso de inteligência artificial ela é fundamental em algumas aplicações, combinada com a revisão humana. Pelo menos é assim que no TCU a gente tem feito. E a razão para isso, na verdade, há várias razões para isso. E eu vou dizer uma que é intratável nesse primeiro momento. Garbage in, garbage out. Se os dados estão terríveis, como a maior parte estão, e a gente já fez avaliações sobre isso, nenhum modelo, por melhor que seja, vai trazer um input, vai trazer um output coerente, porque o dado não está do jeito que está. Então, assim, eu acredito muito em muitas atividades do Estado que usam a inteligência artificial para melhorar a produtividade e para dar melhores inputs para decidir. Mas eu ainda não acredito, nesse instante,
que a gestão e a agenda e o planejamento de políticas públicas sejam totalmente orientadas a resultados de algoritmos, por várias razões. Uma delas é a má qualidade, e é porque eu também acho que o impacto na vida das pessoas vai exigir uma maturidade que talvez a gente esteja longe de chegar. Então, eu acho que o Estado é um excelente beneficiário dessa tecnologia e de outras, mas sempre com muita responsabilidade, sempre considerando que os vieses e a má qualidade dos dados e eventuais erros, e mesmo as decisões excepcionais, podem ter um impacto muito negativo. E se tiver impacto negativo na vida de uma pessoa, já não compensa. Perfeito. Alguém quer complementar? Eu acho esse assunto dá um seminário só sobre responsabilidade da administração pública na tomada de decisões baseadas em IA, né? Mas... Só um ponto rápido, né, em relação a garbage in, garbage out. A gente tem agora, né, com esse advento tecnológico, e tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico, e o futuro já chegou, e a gente nunca, né, avançou tanto em tão pouco tempo. Então, esse imediatismo faz com que a gente tenha uma ansiedade gigantesca para ver resultados no curto prazo. E o sistema de inteligência artificial, pelado, ele não faz nada, né? E jogar dados em cima de um sistema simplesmente também não garante resultados concretos, fidedignos, né, e que trazem aquilo que se espera. Você tem que ter um tempo de treinamento, você precisa depurar os dados. Você não pode simplesmente, eu trabalho na IBM, vocês sabem disso, volta e meia vem as pessoas fazerem brincadeirinha comigo e falam assim, dá para o Watson que ele resolve. O que o Watson diria sobre isso? Como se o Watson fosse um oráculo, né, pronto para receber qualquer pergunta e já vomitar uma resposta. Não é assim. É um processo, esse processo leva tempo. E aí, né, voltando no ponto da regulação, precisamos de tempo para depurar sistemas, para treinar sistemas, para evitar que sistemas de inteligência artificial tragam resultados ou probabilidades negativas que vão impactar o cidadão de maneira também negativa. E muito nessa questão de responsabilidade do Estado, eu acho que a gente não deve menosprezar a noção da expectativa que as pessoas têm sobre o que esses sistemas vão entregar e o que eles podem fazer. Isso não é meramente uma discussão que interessa às ciências sociais ou à psicologia. Isso é algo que tem efeitos jurídicos fundamentais. Enfim, guardadas as devidas proporções, hoje em dia nós temos, nas questões ligadas à internet, uma série de decisões judiciais que mandam a empresa filtrar conteúdos com base em critérios Deus sabe quais, com um fato de que, enfim, os filtros na ponta não vão conseguir cumprir o que a decisão judicial determina, porque a expectativa do magistrado é que aquela tecnologia já existe, com o grau de acurácia, com o grau de perfeição que está na mente do magistrado. E isso pode não ser verdade na ponta. Acho que a gente está numa contagem regressiva para isso começar a acontecer, nos casos envolvendo inteligência artificial, no judiciário também, em que você vai começar a ter cada vez mais o magistrado, eventualmente responsabilizando o Estado por algum dano causado, com base na percepção que o magistrado tem do que a inteligência artificial poderia ou não poderia ter feito, e isso pode estar desconectado com a realidade. Então, essa noção de expectativa, né, e ligando também de novo a questão de alfabetização que você colocou, acho que é super importante para a gente levar adiante também os temas de responsabilidade. Isso é interessantíssimo. Vai responsabilizar quem, né? Não, seu sistema não funcionou bem, de quem é a culpa? Ah, mas a culpa é da Watson. Não é? Como é que vai ser? Professora, na visão do setor acadêmico, qual é o nível de engajamento do país em pesquisa em IA e como assegurar a preparação da força de trabalho que será demandada nessa área? Bom, a primeira pergunta é mais simples, né, porque eu posso me exportar em dados. A segunda é bem mais difícil, ela é filosófica, né? Bem, o Brasil, em termos, se eu for pegar publicações científicas, CNPq, né, o nosso órgão de financiamento à pesquisa, ou o que é publicado, se artigos saem com autores só do próprio país, a gente está em 15º local, né, em localização no mundo. Primeiro lugar é a China, isso já mudou. Segundo, os Estados Unidos. E terceiro é a Índia, é um dos BRICS.
né? Não é mais a Europa. O Brasil está em 15º. Se a gente for olhar a cooperação internacional, em primeiro lugar vem os Estados Unidos, em segundo vem a China, em terceiro, volta à Europa, vem a Inglaterra, né? O Reino Unido. O Brasil vai para 18º, ele cai aí. Como membro de comitês de CNPq, CAPES, FINEP, FAPERGS, etc., eu poderia tecer comentários, mas que eu não quero tecer porque eles são feelings individuais, né? Sobre por que a gente cai em cooperação internacional. Mas é uma boa discussão. Se a gente for olhar empresas, startups, por exemplo, a gente tem, das 500, 16 que trabalham com tecnologia de inteligência artificial e muitas que eu duvidaria que fossem inteligência artificial. É mais ciência de dados, é blockchain, é chatbots, etc. Se eu for olhar empresas médias e grandes, softtechs, a gente tem 64 que exportam tecnologias a partir do Brasil. E, se eu for olhar grandes empresas instaladas no Brasil, a maior parte traz tecnologia de fora e utiliza no Brasil, né? Não desenvolve aqui. Mas os centros de pesquisa, eles estão em vários locais, eles são muitos, e eles desenvolvem tecnologia de IA muito diversificada. Então, vale a pena investimento. Claro que eles desenvolvem essas mais comercializadas, e aí a gente vê que existe uma transferência de tecnologia de centros de pesquisa, de universidade, para empresas, embora não tanto quanto se gostaria, grande parte é perdida no Brasil, e isso deve ser um ponto a ser tratado pela política. Também a gente tem... a lei de informática aplica muito dinheiro, mas quais são os centros? Quem está usando esse dinheiro? Quem está fazendo IA? Bom, é protegido por direito industrial, né, por privacidade, etc. Isso não é tão claro quanto se poderia gostar que fosse. Tá? Eu não estou criticando, mas eu estou dizendo como alguém que está pesquisando. Então, essa é a realidade do Brasil. Nós temos, atualmente, em torno de 4.500 pesquisadores cadastrados no banco de dados do CNPq, trabalhando tanto em empresas como em universidades, como no setor público, e muitos também em empresas fora do país, mas que mantêm o seu currículo no Brasil, porque têm interesse ou porque esperam uma hora poder voltar, etc., etc. E esses dados têm que ser tratados e, vamos dizer assim, a gente tem que trabalhar sobre isso e ver exatamente onde a gente vai investir. A maioria dos grupos de pesquisa do Brasil, eles estão IA, robótica, IA e robótica, multidisciplinar, IA e educação, IA e indústria, tem 9, pelo menos, IA e saúde, tem 10, é 40 e poucos entre IA, robótica, IA e robótica misturados. Tá? Se eu for juntar meio ambiente e também ecologia, que estão divididos, eu chego a 5%. Eu tenho 0 grupos de pesquisa registrados em cibersegurança, eu tenho 5 em segurança de dados. Tá? Em óleo, tem vários, eu não me lembro exatamente o número de todos, agora me desculpem. Tá? Os gráficos eu esperava projetar, não deu. Bom, enfim, existe uma grande potencialidade de se desenvolver e de se atuar no Brasil nessa área. A única, assim, eu vejo que tem um problema também para resolver, que é o INPI. Ninguém registra no INPI. Não sei se é porque, bom, tem validade se for registrado lá fora, se for registrado lá fora tem mais credibilidade, ou se for registrado lá fora pode ser comprado pelos japoneses e eles podem implementar. Né? Então, tem várias coisas que podem estar aí, mas eu uso muito, por exemplo, a base americana, para fazer prospecção de tecnologia, porque tem muitas empresas grandes, tipo IBM, Google, Samsung, Amazon, e lá vai,
aí por diante, que registram lá tecnologias e deixam essas tecnologias registradas por 3, 4 anos. E você sabe que isso vai explodir uma hora dessas e vai ser uma disrupção de mercado. E, com isso, a gente pode fazer uma previsão um pouquinho maior, pelo menos para uns 5 anos. Né? Eu digo que a bola de cristal, na tecnologia, ela nunca funciona, ela está sempre um pouco defasada. Né? Eu erro em 2 anos, normalmente, chega 2 anos antes, mas, olhando essas patentes registradas, a gente consegue ver isso. Só que eu não consigo ver as do Brasil, porque eu não posso filtrar por país, e como é protegido por lei, só se as empresas divulgam o número da sua patente. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. Eu meio que me Com perdi. tantos dados, Obrigada. Depois eu tenho que ouvir a gravação. Muito obrigado, professora. Nós temos 6 minutos. Eu queria fazer uma pergunta para o Fábio, queria pedir que você fosse bem rapidinho, para a gente poder abrir para a plateia nos últimos 5 minutos. Minha pergunta é, hoje existe uma ponte, não vou dizer que existe um abismo, porque eu acho que não é essa a situação do Brasil, mas existe uma ponte muito estreita entre universidade e indústria. A universidade estuda muito, traz muito paper, e a indústria, às vezes, não recebe aquilo. O que você acha que podia ser feito para a gente tentar melhorar isso? Cara, antes de tudo, eu acho que esse abismo diminuiu com o tempo. Antes da IBM, eu trabalhei na GE e eu fiz parte do processo de desenho do centro de pesquisas que a GE traria para o Rio de Janeiro, trouxe para o Rio de Janeiro um investimento de $100 milhões, e foi, acho que, o primeiro grande centro de pesquisa e desenvolvimento que veio para o Brasil. E naquela época, a gente tinha dificuldade de atrair pessoas da academia, porque havia uma rusga, né? Entre indústria e academia. Não, você está na academia, você vai para a indústria, você é um traidor da pátria, não volta mais para cá. Eu não vejo mais isso. Cada vez mais a gente vê centros de pesquisa de grandes empresas e de empresas médias sendo abertos no Brasil, a academia participando desses centros de pesquisa, cada vez mais a gente vê acordos de cooperação empresa-universidade sendo promovidos e depois expandidos. Troca de opiniões entre a academia. Trocas de opiniões. O que a gente está presenciando aqui, secretário, é exatamente isso. A gente tem a academia, a gente tem o setor privado, a gente tem o governo, a gente tem a sociedade civil, esse termo que eu achei lindo, omni-stakeholder, ele tem totais condições de se transformar na tônica da estrutura de participação nas decisões, no processo de formulação de políticas públicas. Assim foi com o Marco Civil da Internet, assim foi com a LGPD, e, oxalá, assim será com a formulação da nossa Estratégia Nacional de Inteligência Artificial. Muito bom, excelente. Obrigado pela brevidade. Eu tenho uma pergunta aqui, outra ali e uma aqui na frente. Eu acho que essas 3 a gente gasta uns 5 minutos. Eu gostei da metodologia anterior, eu vou ouvir todas, depois a gente responde tudo junto, ok? Por favor. Thank you very much. Sorry, my Portuguese is very weak, so I'm going to ask this one in English. I want to bring you back to the core of this session. Moving from principles to practice implies creating an infrastructure of trust. So my question is about capability building. And I'm interested in learning what Brazil is doing in capability building to create this infrastructure of trust. Across the Atlantic in Europe, for example, there is discussion led by the European Commission to invent a new regulatory framework to move from principles to practice in AI. In so doing, we're, for example, reflecting over the need to empower data protection agencies with more capabilities, including computing, auditing, and new resources to go and investigate these new forms of data processing, big data-driven processing. Other people talk about federal courts, including accounting, with new powers of auditing. I'm interested in knowing what Brazil and how Brazil is thinking about that. Maybe you have already covered it a bit before. Sorry if the question is a bit redundant, but I think this is critical. Otherwise, we are left with text, with no context, which become like the constitution of the Democratic Republic of Germany, which, as we know, was not that democratic. Mas vamos responder tudo junto depois. A segunda foi uma aqui. Por favor. Ok. Tem uma lá atrás também, ali, o microfone ali no meio. O Dr. Wesley mencionou muito bem a questão da Estônia, que o CIO não entendeu nem a pergunta, né? Ou seja, ele não é... A gente faz uma confusão aqui, eu gostaria de ouvir o seguinte comentário, a gente faz uma confusão, ou a gente não percebeu ainda a relevância de diferenciar o nativo digital do nativo computacional. Isso é uma grande diferença. Os dados do PISA, que saíram há 2 semanas atrás, 4% dos meninos brasileiros querem trabalhar em ICT e 0% das meninas querem trabalhar em ICT. Eu tenho uma filha de 9 anos, a professora Rosa conhece, filha única, que
ela está se tornando uma computationally native, ao contrário de colegas que são apenas digital native, que é muito diferente para esse mundo. O Wesley mencionou o caso da Estônia, é fundamental porque lá eles são nativos computacionais, não nativos digitais, que é muito diferente. E a professora Rosa mencionou a questão da educação. É fundamental a gente atuar num país onde 0% das meninas entrevistadas no PISA esse ano, estão lá os dados sobre o report do Brasil, ali inteiro, Wesley, você é do órgão de controle, 0% das meninas querem trabalhar em ICT. A terceira pergunta ali. Boa tarde. Meu nome é Daniela, eu sou especialista em educação, trabalho no cetic.br. Eu gostaria de falar um pouco sobre a estratégia de inteligência artificial, que eu acho que é muito importante, mas, dentro desse âmbito, eu queria fazer duas perguntas em uma. A primeira é como é que a gente trabalha essa estratégia, pensando no Brasil e pensando no número de não usuários que a gente ainda tem, e mesmo naqueles que são usuários, naqueles que acessam simplesmente por pacotes de dados, né? Então, nas desigualdades que a gente ainda tem de acesso e uso das tecnologias aqui no Brasil, né? E a segunda pergunta, também, pensando na estratégia de inteligência artificial, mas no âmbito educacional, é que a gente tem falado muito na formação para a inteligência artificial, pensando mais pelo ângulo técnico, né? Informar para um mercado de trabalho de tecnologia da informação. E como é que a gente trabalha a educação para a inteligência artificial pelo um viés mais social, ético, de formação das pessoas para pensar uma tecnologia mais ética, mais centrada nas próprias pessoas? Perfeito. Eu tenho 30 segundos para o Wesley, 30 segundos para a professora Rosa, porque eu já recebi um aviso aqui mortal. Se eu passar desse horário, vai acontecer uma gravidade, que eu perco o voo. Vai lá, 22 para você, 22 para a professora. Obrigado pela sua pergunta. Eu tenho agora 18 segundos. Eu acho assim, eu vou fazer uma comparação. Os Estados Unidos, no início do ano, criou uma lei que estabeleceu para cada agência americana a obrigatoriedade de existir um Chief Data Officer no governo americano. Para mim, esse é um passo absolutamente fundamental para a gente galgar educação interna dos governos a nível de poder discutir sobre a real capacidade que o governo tem. Então, eu apontaria para um gap imenso que o governo brasileiro tem em entender que o papel de Chief Data Officers em cada uma das agências é talvez o primeiro passo para uma discussão madura sobre como avançar em IA. O primeiro passo é entender as informações que existem de posse do governo e ver, combinado com o conhecimento de política pública, o que a gente tem que fazer. Então, assim, dando somente essa resposta, eu acho que o governo brasileiro tem que avançar na formação e institucionalização de papéis de Chief Data Officers. Eu vou falar sobre a educação. Eu agradeço ao Lambi e a Daniela. 10 segundos. Pergunta. Sim. Eu criei algumas perguntas sobre a formação atual. É uma resposta difícil de se dar. Primeiro, trabalhar a ideia que as pessoas vão ter que enfrentar equipes mistas, máquinas e pessoas, formação sólida em computação, formação sólida em tecnologia, adaptar novos conceitos sociais, emocionais e laborais, comunicar claramente suas ideias, saber operar dispositivos eletrônicos à distância, capturar informação de várias fontes e saber filtrá-las. E eu coloquei mais algumas aqui, rapidíssimo, que seriam competências, tá? Criatividade, raciocínio dinâmico, capacidade de reinventar em diferentes atividades, de se reinventar em diferentes atividades, conhecimento de várias culturas existentes no mundo para saber dialogar outras. Eu acho que é uma resposta difícil de se dar nesse momento. Eu vou pedir, conversa depois com a professora Rosa, sobre incluir os não incluídos. Existe um projeto, nós temos uma expectativa de, até o final do governo, aumentar o nível de penetração do acesso à internet no Brasil. Hoje está em torno de 67%. Eu acredito que, com as novas políticas agora de telecomunicações, a gente deve aumentar isso até 2022, para que exatamente aqueles excluídos digitais possam fazer parte desse mundo de inteligência artificial.
Eu gostaria de agradecer aos meus colegas, foi excelente, as respostas foram surpreendentes, não esperava nada disso, foi muito melhor do que eu imaginava. Obrigado a todos pela atenção, pela cooperação, e obrigado a todos vocês pela atenção. Muito obrigado, boa tarde. Excelente, cara, muito obrigado. Beijo, querido. Professora, excelente. Adorei te conhecer. Amei demais. você, tá? Vamos trabalhar.